No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que deve constar em um laudo técnico de reforma, aquele laudo lá da NBR 16.280. E se você quiser saber um pouco mais sobre laudo de reforma, eu tenho um outro vídeo, que o link está aqui na descrição, que você pode clicar e assistir para saber um pouco mais sobre laudo técnico de reforma. Mas em primeiro lugar, o que precisa constar em um laudo técnico de reforma? O primeiro item que deve aparecer ali são as indicações do contratante e do contratado, o nome de quem te contratou, CPF, RG, endereço, o seu nome, os seus dados, o seu número do conselho indicado naquele laudo. E este laudo é direcionado a esta pessoa que te contratou e direcionado ao administrador do condomínio. Você faz o direcionamento deste laudo para estas pessoas porque a estas pessoas interessa este laudo, a forma que você vai apresentar este laudo. Além disso, você já deve imaginar que após estes dados deve constar ali os dados da obra, o endereço da obra, o local da obra. No caso do contratante vai aparecer o endereço do contratante e o endereço da obra, porque nem sempre o endereço do contratante é o mesmo do endereço da obra. Em segundo lugar, você vai começar o seu laudo, que é quando você terminou a apresentação do seu laudo, você vai começar a falar das características do edifício. Isso é interessante. É um edifício em concreto armado e alvenaria? É um edifício que ele é construído em concreto armado mais estrutura metálica? Como que é este edifício? Como que é a localização deste edifício? Ele está localizado em um bairro de médio ou de alto padrão? Ou de padrão baixo, de padrão médio? Você precisa indicar isto, porque você deve acrescentar também as instalações de infraestrutura existentes naquela rua, naquela localização. Existe água encanada, existe esgoto, existe energia elétrica, existe gás encanado. Por que eu coloco isso? Porque é importante você indicar esses dados para caracterizar tudo que existe de infraestrutura ali naquela localização. Então, quando você vai fazer a visita para fazer um laudo, eu falei no outro vídeo que eu deixei o link aqui na descrição, que você precisa fazer uma vistoria no local, você já observou essas características. Eu costumo tirar uma foto da rua, eu costumo tirar uma foto do edifício onde eu vou fazer este laudo para garantir que eu vou ter todas as informações. Um outro item que você precisa indicar são as características verificadas no dia da vistoria. Apresentar como o apartamento estava naquele dia. Ele possuía um piso instalado, ele possuía um revestimento instalado, ele estava apenas um apartamento novo, aguardando o assentamento ali, a instalação do piso, do revestimento. Você precisa indicar as características do apartamento no dia da vistoria, no dia que você fez esta vistoria. E você precisa indicar ainda as características da reforma pretendida. Olha, você vai explicar o que se pretende. Realizar a demolição de uma parede, você vai indicar que vai ser feita a demolição daquela parede, justificar que aquela parede não é uma parede estrutural. É outro ponto que eu gosto sempre de mostrar e de falar. É o seguinte, eu mostro para o cliente, eu preciso de um documento do condomínio indicando em planta quais são as paredes que são estruturais e que não são estruturais. Por isso que às vezes a gente fala assim, olha, o condomínio fala assim, olha, é só uma ART, fala para o cliente isso. Só que às vezes os preços, os valores cobrados para um laudo, eles são variáveis, porque existem reformas que não é apenas um laudo. Eu costumo, por exemplo, fazer uma plantinha do apartamento e anexar junto como um anexo naquele laudo, para que seja indicado exatamente qual é a parede que vai ser demolida, porque nós não podemos demolir pilares estruturais, vigas estruturais e paredes estruturais, de forma alguma, porque isso vai interferir no conjunto do prédio. Então nós indicamos as características da reforma e, na sequência, nós fazemos uma descrição da reforma. Como esta reforma vai ser executada, se vão ser feitas demolições, essas demolições vão ser manuais, vão ser feitas fazendo uso de qual equipamento? Eu indico até a potência do equipamento que será utilizado. Por exemplo, será utilizado serra mármore de até 2.200 watts, utilizadas das 8 da manhã
às 16 horas da tarde até às 17 horas, este horário é fornecido lá pela administração do condomínio. Então é importante que você faça uma descrição de toda esta execução. A descrição deve constar tudo completo, como será feito com os materiais, vai ficar armazenado onde, em qual horário este material vai subir, como será feito a retirada do entulho, o entulho que é gerado será retirado, será armazenado onde, como será? Em sacos, em caixas plásticas, caixas de madeira. Você precisa indicar tudo isso para a segurança ali do condomínio, para a segurança das outras pessoas que moram no condomínio. Dentro dessas características, depois que você falou as características do prédio, as características do apartamento no dia que você fez a visita, as características da reforma, como é a reforma pretendida, as características da execução, ou seja, a descrição da reforma, você precisa apresentar um cronograma de obra. Sim, você precisa colocar ali, a reforma iniciará dia tal, a reforma terá a execução da demolição de pisos do dia tal ao dia tal, a reforma terá a instalação de pisos e revestimentos entre tal data. Isto precisa estar indicado no cronograma. Para quê? Para que o condomínio possa também se organizar de acordo com a reforma feita naquele apartamento. Estas são as características que devem constar, as básicas, que devem constar em um laudo técnico de reforma, porque cada laudo vai ser pessoal, vai ser individual para aquele apartamento, para aquele cliente. Galera, espero que tenha ajudado a você este vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco sobre o que deve constar em um laudo técnico de reforma.